paz do Senhor, meus irmãos, professores, adolescentes, na sua tela, presbítero Maurício Alves, apresentando hoje a 9ª lição da Escola Bíblica Dominical, classe dos adolescentes. Esse programa que é oferecimento da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus de Criciúma, no canal ADC Educacional, que é coordenado pelo pastor Ramon Melo de Oliveira, que é dirigido pelo evangelista Adriano Fidelis e regido pelas boas mãos do nosso pastor-presidente, pastor Roberto Ronato Weiler. Vem comigo, meus irmãos, para mais uma aula e hoje nós vamos dar a continuação da última lição, ao qual nós falamos a respeito do amor. Dessa vez nós vamos falar a respeito de misericórdia. O tema da lição, então, é os cristãos e a prática da misericórdia. Então, essa palavra que não nos dá aquilo que nós merecemos é tão importante e a gente vai trazer, então, como que os cristãos devem estar movidos de íntima compaixão, de íntima misericórdia para com as pessoas do nosso mundo e que estão ao nosso redor. Até é um sentimento interessante porque quando nós olhamos para esse tempo há muitas críticas a respeito de como os cristãos fazem algumas coisas, quando na realidade, principalmente dentro de ações sociais, quando na realidade nós observamos que dentro desses assuntos, onde quem traz um maior envolvimento, quem está mais envolvido com assistência social, com ação social, com atos de caridade, principalmente de uma forma generalizada entre todas as denominações cristãs, é realmente o cristianismo. Então nós observamos e nós vamos falar a respeito dessa palavrinha que é tão essencial e especial para o nosso tempo, chamado misericórdia, que às vezes é esquecida dentro de assuntos teológicos, mas que tem o seu valor e que deve ser trazido em sala de aula para compor a imaginação e o pensamento dos seus alunos e dos seus adolescentes e também da sua vida. Leitura bíblica, Isaías capítulo 58, versículos 5 ao 12, a mensagem, Isaías capítulo 1, versículo 7, e aprendam a fazer o que é bom, tratem os outros com justiça, socorram os que são explorados, defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. Melhor ainda, quando nós observamos que é Isaías ouvindo Deus falar e sendo um canal posteriormente nas mãos de Deus para transmitir a importância e o cuidado que Deus tem para com aqueles que estão em situações mais vulneráveis e passando por maiores dificuldades. Objetivos: ensinar os conceitos bíblicos de misericórdia e justiça social, refletir acerca do nosso papel como cristãos perante as necessidades da sociedade e entender qual é a missão da igreja. Tópico 1. O princípio da misericórdia e da justiça no Antigo Testamento. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para o Antigo Testamento e começamos a observar um pouco das características de Deus, nós vemos que uma das características mais marcantes fala a respeito da justiça e da misericórdia de Deus, da atenciosidade que Deus teve para com seu povo, até certas vezes da paciência da qual Deus demonstrou para com seu povo, mas essa característica marcante da qual nós falamos aqui, que fala sobre misericórdia, mas que também fala sobre justiça. A misericórdia revela um Deus paciente e que muitas vezes o homem o negligencia, vira as costas para ele, tantas vezes ao qual o povo de Deus traiu ao Deus e Deus agiu com paciência, com misericórdia, não derramando da sua ira sobre o povo, mas muitas vezes perdoando, até chegar, em alguns casos, o limite, e que revela também, muitas vezes, o derramar da ira de Deus, e quando chega o limite do escarnecimento do povo para com Deus, Deus revela-se então a sua justiça, mostrando-se também que é um Deus justo, um Deus santo, que não é complacente e não compactua com o pecado. Então nós observamos aqui a existência de um Deus justo, de um Deus misericordioso e de um Deus que, ao mesmo tempo, ele ordenava para o seu povo, estimulando-se então o povo de uma forma geral a ir à prática da justiça social e a praticarem também atos de misericórdia para os mais vulneráveis. Então, o mandamento, a ordenança de Deus, e isso nós observamos lá, que trazendo desde o Antigo Testamento, era o cuidado com os órfãos, das viúvas e também dos servos e dos estrangeiros, todos aqueles que estavam numa situação de maior vulnerabilidade daquele tempo, dentro da cultura da época. Então, isto é do agrado do Senhor,
quando o seu povo, quando o povo escolhido, como povo santo, ele obedecendo uma ordenança divina, obedecendo o mandamento divino, ele olha com um olhar de amor para os mais necessitados e com um olhar de misericórdia, às vezes se colocando no lugar. Então isso deve encher os olhos daqueles que servem a Deus. A lei, ela também exigia que os juízes julgassem as causas de forma imparcial, ou seja, além desses olhares de misericórdia, e não somente olhares, tá? Quando a gente fala olhares aqui, é o modo de dizer, porque é um olhar que leva também à ação efetiva, porque de nada adianta somente olhar e demonstrar compaixão, mas nunca ser feito nada realmente de forma efetiva para auxiliar as pessoas que estão passando por momentos de vulnerabilidade. Então há essa ligação também do observar, mas também o partir para a prática, o sair do comodismo e partir para o campo de ação. Além dessa parte, também a lei exigia que os juízes eles agissem, né? Os juízes agissem de uma forma imparcial quando fossem fazer os seus julgamentos, porque o Deus do povo de Israel naquele tempo, e aqui nós estamos falando sobre o Antigo Testamento, era um Deus de justiça, e era importante que dentro do reino de Deus, ao qual o Senhor era o rei daquele povo, fosse aplicado a justiça de uma forma geral. E depois a gente observa também que os profetas Jeremias, Amós, vão se levantar para denunciar a injustiça praticada pelos governantes religiosos e o povo de uma forma geral. Então a gente vê, principalmente também lá em Isaías, no texto que a gente viu, o quanto que Isaías vai ser utilizado para denunciar algumas práticas erradas e vai incentivar então o povo a retornar a práticas que falam a respeito da justiça e denunciando então a injustiça de uma forma geral que havia atingido o povo. Isaías capítulo 58, versículo 6, versículo 7, ele vai falar a respeito disso, dizendo: porventura não é este o jejum que escolhi? E isso vai ser Isaías sendo um canal de Deus para transmitir o recado divino ao povo, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaçar todo jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu o cubras e não te escondas da tua carne? Então a gente vê aqui que é do agrado de Deus o repartir do pão com o faminto, o observar para aqueles que estão em situações de abandono, o olhar para os mais pobres e também uma ação efetiva de auxílio, de ajuda, de compaixão, de misericórdia, e isso está dentro do agrado de Deus, em que muitas vezes o povo naquele tempo até iam, praticavam os rituais, entregavam os sacrifícios, mas não conseguiam mais praticar o amor ao próximo, a palavra de Deus em sua totalidade. E este é o sentimento que não deve abandonar qualquer que se diz filho de Deus. Da mesma forma como nosso Senhor é amor e misericórdia, há também a importância de nós agirmos com amor e misericórdia para com as pessoas que estão em situações de vulnerabilidade. Então, o cristianismo ele traz essa marca e trouxe, ao longo de toda a história, e essa marca não deve ser perdida. Quando nós observamos, por exemplo, e olhamos lá para a Idade Média, para o período medieval, ainda que quando nós observamos ali entre os anos conhecidos como a Primavera Cristã, entre os anos 1000 e 1300, se não me falha a memória, nós observamos que é chamado de Primavera Cristã, e um dos destaques que vai trazer essa primavera é o fato de que muitos teólogos, muitos homens daquele tempo estavam retornando aos ensinos que falavam de Jesus. Para muitos das principais lideranças, eles traziam então a importância de Jesus Cristo, e é mais ou menos esse período que ficou conhecido como o período da escolástica, em que vai trazer também o crescimento de escolas, o desenvolvimento de escolas, e que traziam então as pessoas para essas escolas para ouvirem a respeito da palavra e também terem ali um crescimento intelectual que anteriormente ao período da escolástica era algo inimaginável. Então nós vemos aqui, isso, meus irmãos, a gente está falando aqui de Idade Média, né, que é conhecido por muitos como a Idade das Trevas, mas que durante esse período foi marcado como uma luz no fim do túnel. É muito chamado também de Idade das Trevas, e até mesmo pela igreja daquele tempo,
porque durante os anos 900 e 800 a igreja ela sofreu muita invasão de sarracenos, que são os muçulmanos daquele tempo, de tribos bárbaras também, e também invasões de tribos que vêm do Oriente, algumas tribos orientais que invadiram os territórios dos cristãos daquele tempo, podemos falar dessa forma, e aí abalaram tudo, então por isso que é chamado como Idade das Trevas, às vezes até mesmo pela igreja, o tempo sombrio daquela forma, mas que depois ressurge após as invasões bárbaras, chamado de Inverno das Invasões Bárbaras, surge então o tempo, a primavera cristã entre os anos 1000 e 1300, com alguns homens conhecidos como Tomás de Aquino, Bernardo de Claraval e até o Gregório de Magno também vem mais ou menos nessa época, e é interessante a gente observar que estes homens, por mais que falharam posteriormente em muitos assuntos teológicos, mas trouxeram algumas histórias do seu tempo que são muito interessantes, que a gente vai observar mais à frente. Então, esse sentimento de caridade, de piedade, e que aqui a gente podemos falar, sim, da Igreja Católica, pois foi um exemplo durante esse período, deve-se mover todas as denominações daqueles que se dizem cristãos e servem a Deus. A caridade, o amor, a piedade, a misericórdia deve encher, preencher, contagiar o coração do cristão. Miqueias 6,8, ele te declarou ao homem que é bom e que ao Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Então aqui é um levantamento, mas que fala a respeito da importância da prática da justiça, da bondade, da humildade, para que nós possamos estar também agradando ao nosso Senhor. Tópico 2, o princípio da misericórdia e da justiça no Novo Testamento. Então, quando a gente vai observar Jesus já ministrando no Sermão da Montanha, ele vai falar já, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, a gente observa que já no começo Jesus já vai falar do Sermão da Montanha, da importância de todo aquele que serve a Deus, que é discípulo de Jesus Cristo, andar em justiça e também andar com misericórdia. Então, somente é possível alcançar a misericórdia sendo misericordioso. Então, vai falar, a gente observa Jesus também demonstrando com ações a importância de tudo isso. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 25, e Jesus ele vai estar ministrando agora o sermão profético, ou seja, a gente pega um sermão inicial e nós vamos ver também a respeito de um sermão final, quando Jesus já está dando aqui um dos seus últimos sermões que fala a respeito do sermão profético. Ele vai falar no versículo 35, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu, vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Aí ele vai falar lá no versículo 38, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver. No versículo 40, em verdade vos digo, respondendo o rei dessa forma, quando o fizeste a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Então, o Sermão da Montanha, Jesus está revelando que quando nós fizemos um ato de bondade, um ato de misericórdia, um ato de caridade, alguns dos mais necessitados irmãos, alguns dos pequeninos irmãos, nós estamos fazendo a Jesus, nós estamos fazendo ao próprio Deus, que está lá na tela, Mateus 25, 40, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então há esse incentivo do próprio Jesus Cristo aos atos de misericórdia, a bondade, a caridade, a piedade de uma forma geral, da qual nós não devemos abrir mão. Então Jesus também, no tempo em que ele pisou na terra, ele vai falar que veio para cumprir a lei. E é interessante porque ele andou também com os mais desprezados da sociedade. Claro que sempre trazendo mudança, sempre ressignificando a vida de muitas pessoas, pregando também o abandono do pecado e um novo tempo de vida com Jesus Cristo, mas não muda o fato que enquanto Jesus pisou nessa terra, ele se aproximou daqueles que eram mais desprezados, porque esse deve ser o olhar
do homem e da mulher de Deus. Olhar para os mais vulneráveis, aqueles que estão desamparados, aqueles que estão sozinhos e levar até ele a doce presença do Espírito Santo de Deus e a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante, a igreja de Atos 2, ela revela também que a comunhão fazia parte da igreja de uma forma geral e toda essa comunhão era revelada também, manifestada em ações de misericórdia, da qual muitas pessoas vendiam muitas de suas propriedades e doavam para os mais necessitados e para os mais carentes, e isso é a igreja de Atos 2, que acabou de ser cheia. E é interessante que Deus vai ser tão bom que na separação da Bíblia, né, porque isso ocorreu posteriormente, por capítulos e versículos, permitiu que o descenso do Espírito em Atos capítulo 2 estivesse no mesmo capítulo que fala a respeito de algumas obras praticadas da igreja que recém foi cheia do Espírito Santo, e dentre elas estava um coração cheio do amor, da piedade, da caridade, que fazia com que eles doassem muitas vezes dos seus bens, daquilo que eles tinham, para auxiliar os mais carentes e os mais pobres de uma forma geral. Então esse é o mover, né, o que enche o coração do cristão, a atenção, o amor. E muitas vezes não há como a gente dar bens a muitas pessoas que estão numa situação de dificuldade financeira, mas o cristão, ele dá a palavra, ele ora, ele faz algo. Ele olha para aquele que está passando por uma dificuldade e tem um coração que se compadece dos mais vulneráveis, dos mais pobres. Então, o nosso dever, o nosso papel ainda não enquanto estivermos nessa terra, já aplicar a sentença sobre as pessoas, mas olhar com os olhos de amor, de bondade e misericórdia, assim como o nosso Senhor olhou para nós. Tiago 1,27, para Deus o Pai, a religião pura e verdadeira é essa, ajudar os órfãos e a viúva nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Tudo isso também está conectado a missões, ao sentimento missionário, à grande comissão e também à missão que é chamado como missão urbana, né, ao nosso redor, no nosso território, aonde nós estamos, que é o nosso campo missionário desse tempo que Deus tem nos permitido viver aqui. Ainda Tiago ele vai ir um pouco mais além, né, ele vai ser um pouco mais profundo, trazendo a conexão de fé e obras, que é automático na vida daquele que serve a Deus, daquele que crê em Deus, a realização das obras. Claro que a salvação ela vem exclusivamente pela fé, mas tem algo que não pode se desprender, que todo aquele que crer, ele deseja realizar obras parecidas com as obras que o nosso Senhor Jesus realizou, que nos levarão também, como diz Tiago, a ajudar os órfãos e a viúva nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Claro que o tempo passa, a cultura muda de uma forma geral. Aqui nós estamos falando de um período primeiro século, então tinha muitas órfãos, tinha muitos viúvos que andavam desamparados por causa da cultura, mas hoje ainda há necessidade de nós olharmos para tantas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade dentro da nossa cultura, né? E há tantos que são mais pobres, há tantos que estão em territórios diferentes, em estados diferentes, em locais aonde muitos não têm a coragem de chegar, mas Deus tem levantado os seus. Dentro da nossa cidade sempre tem aqueles com uma situação de maior vulnerabilidade. Por exemplo, dentro da nossa cidade de Criciúma, nós observamos há tantos nas ruas, né, vendendo o seu corpo, há outros que já dilaceraram seu corpo por causa do uso de entorpecentes, de coisas erradas, e esses precisam da nossa atenção. Claro que é difícil muitas vezes, mas nós que servimos a Deus devemos ir além e devemos fazer a nossa parte com um olhar de misericórdia e não com um olhar de condenação. Tópico 3, a prioridade é a pregação do Evangelho. E por fim, meus irmãos, e você vai entender o porquê que eu coloquei esse celeiro. Tem uma história muito interessante que é contada por Gregório de Magno, em que ele vai escrever algumas histórias do seu tempo, isso vem lá do período medieval, e tinha um jovem chamado Bonifácio. E este jovem tinha uma característica de ser muito caridoso, muito atencioso e muito amoroso para com as pessoas. Até é interessante de se observar que quando Bonifácio ele saía para andar nas ruas, ele tinha o costume de, quando via algumas pessoas numa situação de vulnerável durante o inverno, ele dava o seu casaco para essas pessoas
e muitas vezes voltava para casa sem algumas peças de sua roupa, de tamanha compaixão e misericórdia que movia o coração de Bonifácio. Dentro da sua casa, no local onde ele morava, sua mãe tinha um celeiro e dentro desse celeiro ela guardava ali, estocava alguns trigos que ela tinha como um estoque para um período de inverno. E Bonifácio, ele começava então a pegar os trigos que tinham dentro do celeiro e sem consultar a sua mãe, era um jovem ainda, quem sabe de uma forma inocente, ele pegava esse trigo e doava para pessoas que estavam passando por fome. Ele pegava o trigo e doava para famílias mais pobres, ele pegava e doava para algumas famílias carentes. Até o ponto em que sua mãe vai chegar no celeiro, Bonifácio vai estar lá, e ela vai perceber que tudo aquilo que ela guardou não estava mais ali, que só havia sobrado uma parte do trigo. Bonifácio vai tentar então se explicar com ela, vai tentar falar, explicar o que aconteceu e ela não vai entender nada, não vai entender o sentimento de caridade, de compaixão que movia o coração do seu filho e vai ficar enfurecida, vai ficar enraivecida com ele e vai fazer o papel de mãe, né? Vai começar a xingar nele e ameaçar dar umas palmadas para que ele viesse a aprender a não fazer mais isso. Aí Bonifácio pede então para sua mãe se retirar um pouco do celeiro. E quando a sua mãe se retira, ele dobra os seus joelhos no meio do trigo que restou e ele começa a orar, a pedir a Deus um milagre, a mão de Deus. E é interessante porque quando a mãe de Bonifácio retorna para dentro do celeiro, ela observa que o celeiro estava cheio até o topo de trigo. E ali vai se encher então um sentimento de arrependimento pela incredulidade da mãe de Bonifácio, que vai falar ao seu filho, dando-lhe liberdade para que ele viesse a doar aquilo que eles tinham para os mais pobres, pois Deus escutava a oração de Bonifácio. Então aqui, dentro dessa história, há uma mistura de amor, da caridade, da provisão de Deus e também do extraordinário. E detalhe que essa é uma história contada por Gregório Magno, que relata dentro do seu texto que é uma história verdadeira, um testemunho de algo que aconteceu no seu tempo. O manifestar de um Deus extraordinário que abençoa o coração abençoador, que tem prazer em agir com misericórdia sobre o coração misericordioso, que tem prazer em derramar das suas bênçãos sobre todo aquele que também entende o princípio do abençoar, do contribuir, de entender o local ao qual Deus muitas vezes nos colocou e entender que a posição que Deus nos coloca muitas vezes era para que nós possamos também abençoar demais pessoas. Então há esse sentimento, esse ensinamento que nós aprendemos com essa história de Bonifácio. Tiago 2,14 vai falar, nos ensina que a fé deve ser acompanhada de obras, ou seja, Tiago vai trazer de uma forma incisiva a conexão de fé em obras como algo inseparável, como algo indivisível, mas está acompanhado, vai ser até de uma forma um pouco mais, podemos dizer assim, mais firme, quando ele diz que a fé sem obras é morta. Ele traz esse sentido de que é irreal, é surreal. A salvação não vem pela fé e a gente tem que deixar isso muito bem claro, mas a fé está automaticamente, de uma forma natural, conectada com obras, pois todo aquele que crê deseja realizar algo em prol do reino de Deus. Gálatas 6,10, quando tiverdes a oportunidade, faça o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então há também essa deixa do apóstolo Paulo, falando para a igreja de Gálatas a importância de fazer o bem a todos e principalmente para aqueles que estão ao nosso redor, às vezes na mesma congregação, que passam de forma desapercebida, desamparados. Por isso há a importância de você pedir a Deus para ser cheio do Espírito Santo. Há tantos testemunhos, meus irmãos, de pessoas que estão ao nosso redor, e isso é interessante porque eu cuidei de igreja em um tempo, e eu tinha uma ovelha que ela teve uma oportunidade de contar um testemunho na igreja, de falar algo na igreja, e quando ela foi dar esse testemunho, era mais ou menos o meio do mês ali, final do mês, e acabou o dinheiro, não tinha mais dinheiro para
para comprar algo para comer e também já havia acabado o alimento dentro da despensa. E é interessante porque eu não imaginava que aquela pessoa passaria por aquele tipo de dificuldade. Talvez faltou um pouco de sensibilidade espiritual da minha parte. E quando ela vai contar o testemunho, ela vai falar a respeito de que acabou o dinheiro, não tinha mais nada para comer e ele não aceitou passar por aquela situação e começou a orar a Deus para que Deus enviasse alguém para que comprasse alguma coisa para eles passar o restante do mês. E ele conta dentro da história, que nós já ouvimos algumas vezes, que Deus levantou alguém que estava no mercado e falou o que eles precisavam e aí foi ali, fez um rancho para aquele casal, entregou na porta da casa deles. E era uma ovelha minha que estava ali ao meu redor, só que, claro que Deus escolhe os seus para esse tempo, mas faltou, quem sabe, sensibilidade para eu entender que muitas vezes aqueles que estão ao nosso redor estão desamparados, precisam do nosso socorro, precisam da nossa ajuda, mas nós não conseguimos enxergar. Que bênção ainda maior seria se eu tivesse um pouco de noção disso naquele tempo. Então, esse olhar sensível, esse olhar atencioso, essa direção do Espírito Santo deve estar movendo os nossos corações para que os nossos irmãos, a família da fé, não andem desamparados, mas recebam o auxílio de Deus, usando as nossas vidas como instrumentos para que o reino de Deus seja levado e para que as pessoas sejam atendidas, assistidas ao nosso redor. Conclusão, a igreja é luz do mundo. Nossa presença precisa comunicar o Evangelho do Senhor Jesus e trazer esperança nesses tempos difíceis. Empenhar-se nesse processo de cuidado e atenção às dores das pessoas na sociedade é uma boa forma de apresentar o amor de Cristo. A misericórdia é a prática da nossa pregação. Que esse amor que pregamos e cantamos seja mais do que um belo discurso, que seja um movimento de entrega pessoal com tudo que temos e somos. Então vai trazer o comentarista da lição e R.C. Sproul também vai falar muito sobre isso, a conexão entre teoria e prática. É algo automático. A teoria, se é que nós podemos falar dessa forma, mas as escrituras da palavra de Deus, quando nós a lemos, quando nós a observamos de uma forma automática, como um mandamento, como uma comissão, ela nos leva também, ela nos direciona à prática da palavra de Deus no dia a dia, se tornando então aquilo que está escrito como o nosso estilo de vida. E os mandamentos colocados na palavra de Deus, que nos levam à misericórdia, que nos levam à justiça, eles são realizados na prática por todos aqueles que se dizem filhos de Deus e conduzidos pelo Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então que você possa ser usado por Deus para transmitir isso aos seus adolescentes, para que eles venham entender a importância da igreja para a sociedade de uma forma geral. Quando nós falamos aqui de caridade, de assistência social, quando nós falamos aqui de obra missionária, de cestas básicas, de auxílio, de uma forma geral, nós vemos que a igreja é a instituição mais envolvida dentro desses assuntos e importante para a sociedade de uma forma geral, e isso deve ser transmitido para os vossos adolescentes. Deus abençoe grandemente a sua vida. Esse programa aqui é um oferecimento da ADC TV, no canal ADC Educacional. Já peço aos irmãos aí deixar o seu like nesse vídeo, ficar atento também aos próximos vídeos que serão lançados. Deixe o seu comentário a respeito dessa aula aí embaixo. Essa é a vossa aula de hoje e até a próxima!